Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um Tribu Talks e dessa vez ele voltou. Quem voltou? Você, né? Ah, No último Tribu valeu. Talks. Posso te dar uma dica? Quem tava aqui sabe quem era? Ixi, peraí. Entrou a novela aqui, peraí. Depois a gente começa a falar, depois a gente termina esse negócio. Deixa eu ver como tá a novela. A Escravizaura começou Coloca aqui. Netflix. Eu quero ver Netflix, pô. Tô acompanhando uma série. Ó, levanta o microfone. Você tá falando aqui em cima. E ele pega daqui, ó. Ele caiu. Ó, ele tá caindo. Ah, entendi. Pilates, fora da caixa. Coloca aí. Pra rolar um... sei lá o que. Yes. Vai. Fala pessoal. Peraí que eu não tava concentrado. Fala pessoal, tá começando agora a novela. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana no Tribu Talks. E nessa semana voltou a presença do nosso amigo, do nosso colega, do meu sócio, do host, Alexandre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aqui. Eu tenho uma série de novidades para falar nesse episódio, sabia ou não? Ah, pô, ficou um tempinho Quer ver? fora, já tem essa rapidinho. Né? Ó, eu quero apresentar para vocês a Esther. Esther, vem aqui, rapidão. A Esther é a mais nova profissional de marketing da Rebeca Silva. Baixa um pouquinho aqui. só para dar um oi lá pra galera. Oi, gente. Né? Então, a Esther, eu passei praticamente o dia inteiro com a Esther hoje. Né? E tem trabalho ou não, Esther? Opa, Pouquinho, né? pouca coisa. Pouca coisa. Tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, esse é o primeiro. Eu tenho uma série de novidades hoje, mas passar a palavra para vocês de novo, porque senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Não, o espaço é nosso, né? Então a gente traz. E eu acho que valeria a pena a gente dar Então vai, destaque. já das novidades, vai, pode. Não, Tá contigo. Queria agradecer a Rebeca Silva, Advogados Associados, nosso escritório, que contribui com esse podcast. Graças a esse escritório também, nós estamos aqui. A Rebeca Silva, Contabilidade, que está sob sua direção, né, que também é o nosso escritório de contabilidade. E a empresa Varus, que é do nosso amigo Leandrão. Inclusive, hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ele falou, pô, no fim de março a gente vai fazer um podcast aí. Eu dei uma cobrada nele e falei, pô, e aí? Semana que vem estamos juntos, vai ficar para abril, enfim. Tô no aguardo dele, talvez na próxima semana. Aí, Leandrão, estamos cobrando você aqui. É isso aí. Então vamos lá? Vamos destrinchar um pouquinho o episódio de hoje? O que vai ser hoje, hein, Rafa? Eu tô curioso. Ó, eu acho que a galera já deve até saber... Vai ser uma bomba ou não? Do que... Eu espero que não. Assim, tá sendo, mas espero que no Brasil não, né? Uhum. Mas eu acredito que a galera já tem uma ideia do que a gente vai falar, até porque se a gente abre qualquer noticiário, não se fala de outra coisa a não ser a guerra. E né? a gente, só relembrando, esse podcast é um podcast diferente, porque aqui a gente acaba destrinchando uma ou mais notícias mais importantes da semana, não é isso? A gente fala de atualizações tributárias, né? Sim. Então, quem esteja um pouquinho mais por fora do assunto, fala, pô, mas o que tem a ver a guerra com o tributário, enfim, e é exatamente isso, muita coisa. Nessa conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai falar de economia, e daí a gente vai falar, pô, como que... Para não estourar na economia, o que os estados, o que o governo federal está fazendo, enfim, e a gente vai abordar justamente isso. E por aí vai. Então vamos lá? Vamos começar. Vamos do contexto, né? Tá. Todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos e Israel estão travando uma guerra com o Irã. E
aquela região está a todo vapor, né? Então, são as maiores reservas energéticas que temos no mundo em relação a petróleo, enfim. E todo mundo começou a atacar todo mundo, fecha o Estreito de Hormuz, nenhum navio mais passa, enfim. E o preço do petróleo tá nas alturas. Já, né? Estourou aí a barreira dos 100 $100. $100 o barril. Tava 60, né? Uhum. Eu acho que quando aconteceu a guerra, quando iniciou a guerra na Ucrânia, tava $100. Hoje a gente está em 110. Beleza, tem a desvalorização, mas a gente está falando de dólar, a gente não está falando de real. Talvez fosse a mesma coisa, mas com dólar, o valor do dólar geralmente ele se mantém. Então já é um efeito maior do que justamente no início da guerra da Ucrânia. E o que as pessoas... Acaba impactando, né? Exato, mas o que o pessoal tá analisando? Quanto tempo mais vai durar a guerra? Quanto tempo mais o Estreito de Hormuz, que é onde justamente é escoado o petróleo para o mundo inteiro? 20% do petróleo passa ali. E também a gente está falando de uma região muito próxima, por exemplo, da Ásia. Né? Quem é o maior consumidor de petróleo da Ásia? Provavelmente a China, né? Não tem esses dados, mas o top 3 ali com certeza vai ser. Então já tem um desabastecimento na região, e o Brasil, por estar um pouco mais longe, enfim, ter justamente a questão de navios chegando, tem esse... Ele é um pouco retardatário, né? Cuba acabou, você viu? O quê? Energia. Pagão total. Sim, mas lá são outras questões também, né? Também, mas também tem a ver com isso. Eu diria que 70%, pô... Porque ela comprava de quem? Da Venezuela. Mas é até... Então, aí é outra guerra, então, né? Entendeu? Mas aí... assim, uma coisa acaba linkando na outra, que linka na outra, e a gente está vivendo tudo isso daí. No fim das contas, aí já para não ser um cenário geopolítico inteiro, mas os Estados Unidos também fica interessado justamente no território de Cuba. Vamos falar do Orcário também, não? Não dá, calma, para. Porque assunto aqui não falta, né? Mas a grande discussão é até quanto o barril do petróleo vai chegar. Tá. Pode ser que chegue a 160 isso dólares. Depende de uma série de variáveis aí. E, obviamente, isso vai ter um impacto no bolso de quem? Dos brasileiros, né? Acho que no mundo todo, né? Mas a gente não tem como não falar do Brasil nisso. Claro. E outro ponto. A gente está falando aqui de petróleo, né? Então, a gente pensa em gasolina, a gente pensa em diesel. Beleza, é isso aí. Só que uma coisa que às vezes a gente deixa de pensar um pouco é que o petróleo não produz só isso, né? Tem o petróleo, se eu não me engano, um dos principais ativos relacionados a... Eu não lembro se era diabetes ou hipertensão, acho que era diabetes. O princípio ativo do remédio vem do petróleo. Então o preço dos medicamentos já, estourou. Roupa para malhar, para ir para academia, que tem o dry fit, não sei o que, também tem petróleo. Então, são várias coisas no nosso dia a dia que vão acabar sendo impactadas por isso. Se o preço do petróleo sobe, tudo sobe de preço, aí a gente tem inflação e tal, e daí a gente volta para o Brasil, o cenário brasileiro, que a gente está em ano de eleição. Exato. Cenário brasileiro. Se eu não estou enganado, hoje eu... cheguei aqui de manhã, estava escutando a CBN, enfim, depois não tive mais contato com o mundo, vamos falar assim. Mas estava prevista para hoje a greve dos caminhoneiros, não era hoje? Então, falou-se sobre isso, mas qual que é o grande ponto disso? Eu não sei se tem muita viabilidade a greve dos caminhoneiros, e eu explico. Porque assim... Os maiores importadores de diesel do Brasil, eles são particulares. Então é o Alexandre que tem uma empresa, ele compra de fora para vender no mercado interno. Só que o preço do barril do petróleo está crescendo, está aumentando. Então, o Alexandre que tem uma empresa que importa o diesel, ele chega no mercado de fora e o diesel está R$10. Pô, beleza, eu vou comprar R$10 e vou vender a 15 no mercado brasileiro. Fecha a conta para mim, né? Coloco os meus custos administrativos e tal. Só que o governo começou a pressionar o pessoal justamente para não aumentar
os valores que vão acabar nas bombas e nas distribuidoras e tudo mais. Então o governo falou assim, não, você não vai conseguir colocar R$15 não. Você coloca no máximo a R$10. Aí o cara ele fala, mas eu vou fazer todo o processo de importação e tal. Vou comprar a 10, vou vender a 10, eu vou sair com prejuízo. Então é mais fácil eu não comprar nada e ficar desabastecido. Aí o governo, opa, não, peraí. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então faz o seguinte, traz a 10, vende a 15 e daí a gente dá nosso jeito. Aí desse lado aqui tá o caminhoneiro falando, opa, eu não quero pagar 15 não. Porque a cadeia não termina ali, né? Tá muito caro, pra mim não vai fazer sentido, tal, vou parar de operar e daí greve dos caminhoneiros. Então, eu não sei se só o governo federal, acho que o governo como um todo tá numa sinuca de bico. Tipo, o que ela faz? E ao mesmo tempo, se a greve dos caminhoneiros acontecer, o máximo que o governo federal e estadual consegue fazer é mexer justamente nos tributos, né? E daí acho que é nisso que a gente vai entrar. E antes da gente entrar nos tributos, mas só dando sequência nessa linha de raciocínio, é assim, o petróleo aumentou, os caminhoneiros estão revoltados, que estão começando a receber já esse repasse de aumento. Isso vai acabar afetando o quê? Se eles param para a distribuição total, para tudo. Ou seja, os mercados vão começar a ficar desabastecidos, outras linhas que não sejam alimentícias, enfim, porque no Brasil tudo é via terrestre. Sim. Né? Então, mais do que só a questão do preço do petróleo, é o impacto que isso tem na economia como um todo. Só que também, se acontece isso, né? Se a gente tem de um lado que tem o desabastecimento geral, do outro lado, que seria a vertente de galera, vocês vão ter que vender a 10. Esse cara ele vai parar de importar. E da mesma forma, todo mundo vai parar. Então, assim, não tem muito se correr o bicho pega. Sem falar se que ficar, esses dias eu escutei a seguinte notícia, que o Brasil já estava segurando, por uma questão eleitoreira, já estava segurando o valor do petróleo já há um bom tempo. Do diesel. Né? E agora estourou. Imagina, se estava uma discrepância, sei lá, de 20%, 30%. Que era aceitável. Sinceramente, eu não me recordo. Mas estava no budget da empresa lá. E agora, o barril do petróleo foi lá para cima. Cara, como que faz para equilibrar essa equação? Não dá para equilibrar. Então, o ponto aqui, eu acho que agora, começando a falar com o empresário, é assim, do mesmo jeito que a gente tá vendo notícias por tudo quanto é lado. Olha, se abasteça, não sei o quê, compra, né, faz estoque e tal. Eu diria a mesma coisa, né, para o empresário, o comerciante, enfim, fazer um pouco disso daí. E com um detalhe maior ainda. Sempre foi importante, mas sim, o que segura uma empresa em momentos como esse, você sabe o que é? Caixa. Então, se você não olhou para o seu caixa até agora, é a hora de você pegar, sentar, colocar tudo na ponta do lápis, porque, igual você falou, a guerra era, pelo menos a expectativa que nós tínhamos, ia demorar uma semana, porque o Trump invadiu lá a Venezuela, pegou o cara em menos de não sei quantos minutos, tal, levou para lá e acabou o negócio. Agora o Irã. O Irã vai demorar, sei lá, uma semana aí e tal, com todos aqueles porta-aviões, não sei o quê, os maiores do mundo e tal. E me parece, pelo menos, sempre que eu vou me informar, né, vou ficar atualizado sobre a situação, me parece que talvez o governo norte-americano tenha se antecipado um pouco, tenha se empolgado um pouco mais do que ele deveria. Porque os caras estão mandando drones de $30 mil e para bater um drone de $30 mil, os Estados Unidos estão lançando um míssil de $1 milhão. Então, não sei se foi muito inteligente. Mas
Aí eu não quero entrar num tema geopolítico, mas também é tudo não que a tem gente como, tá falando. não tem como não entrar, Mas né? fica um pouco difícil de entender a estratégia dos Estados Unidos. E assim, eu, você, a Nath, enfim, ninguém vai saber exatamente o que está acontecendo ali nos bastidores. Sim, né? É verdade. tudo uma novela, não sei o quê. Tem narrativa pra tudo quanto é Porque lado. assim, tá, os Estados Unidos foi e matou o Khamenei. Beleza. Aí outra pessoa vai substituir. Mas eu acho que os Estados Unidos pensou o seguinte, eu acabando, porque estava tendo uma série tava tendo quase uma guerra civil ali, né, porque a população estava indignada com o governo, e eu acredito que ele falou o seguinte, eu vou entrar, eu vou derrubar o Khamenei, e assim que eu derrubar ele, eu implemento ali uma democracia ou algo parecido. Cara, e não foi isso que aconteceu. Hoje a gente já tem algumas informações. E daí, lógico, a gente é um ratinho ali, então. Você não tem. A gente não sabe nada do que acontece. Nada. Mas existem conversas, não, é muito mais por uma pressão de Israel. Né? É verdade. Comprou uma guerra de Israel. Comprou uma guerra que, sei lá, vamos lá, tá, e agora se ferrou. Então, assim, não dá muito pra saber. Né? Eu acho que eu tô falando de impressões. Né? A impressão era essa: derruba o Khamenei, ninguém mais ocupa o lugar dele, coloca uma pessoa lá, um democrata, igual já foi no passado, inclusive. Mas dificilmente eles também conseguiriam isso, porque daí precisaria ter uma posse terrestre. Eles teriam que entrar e tomar conta lá durante um tempo, e, assim, até fazer a transição. Beleza, tem muita gente que quer que, por exemplo, no Irã, eu tenho certeza que muita gente não queria o Khamenei lá, né, no topo do... o Supremo lá. Na liderança do país. Mas eu tenho certeza que também que muita gente não quer ver um americano liderando o país. Então, assim, eles não querem nenhum nem outro, né? Mas, enfim, acho que a gente já está destoando um pouco do tema. Mas voltando para o Brasil, o que dá, né, pro governo federal, pro governo estadual fazer em relação aos combustíveis? Você está acompanhando isso? O governo, na verdade, até onde eu acompanhei, ele estava pedindo para os estados isentar, né, os combustíveis de ICMS. E depois eles tem uma autorregulação lá dentro, não sei como isso funciona, né, mas pedindo para os estados não cobrar ICMS dos combustíveis. E isso, obviamente, que ia dar um impacto muito grande nos estados. Então, precisaria ter uma compensação no mesmo nível. E eu não acompanhei mais, sendo muito honesto. Eu não sei se os estados estão abrindo mão disso ou não. Até destrinchando um pouco mais. No preço da gasolina, 10% diz quanto a impostos federais. Ou seja, o Lula, quando fala lá, não, a gente vai diminuir os impostos e tal, ele está mexendo em 10% do valor ali. Não é algo que muda muito, mas existe um impacto. Os estados, eles têm 20%, né, do preço que chega lá na então, bomba da gasolina. Já é significativo. Já é o dobro do federal. Né? O que o governo federal fez até então? Zerou PIS e COFINS, né, que tem uma carga tributária ali. Além do PIS e COFINS, o que pode incidir? Pode incidir, às vezes, o imposto de importação, pode incidir um IOF e tal. Pode incidir também a CID, de combustíveis, né, que é uma contribuição. E essa CID, por exemplo, ela funciona justamente para proteger o mercado interno. Então, teve uma alta absurda do petróleo. Derruba a CID a zero. Exato. Beleza. Então já entra mais. Não, a gente quer, sei lá, o petróleo tá ok, a gente quer uma tributação a mais. Aí joga para cima. Faz a regulação do mercado. Isso dá para fazer, né, porque é uma contribuição e não um imposto. Exato. E a CID, né, em si, ela já tem essa veia para justamente regular ela nasceu o mercado. Para isso. Exato. Esse é o sentido dela existir. Né? E teoricamente ter uma contribuição destinada a tananã, que eu não sei exatamente, mas a gente está no Brasil. Eu vou dar uma ideia aqui. Se eu fosse se eu estivesse assistindo
esse episódio, escutando, eu prepararia agora para mandar isso aqui para todos os meus amigos. Quem sabe chega lá no governo federal, enfim... E contrata a gente como consultor não, tributário. Quer ver? Pessoal, a gente não tem o Bolsa Família? A gente não tem o gás, não sei o quê? A gente não tem o pé de meia? Você quer um Bolsa Combustível? Um Bolsa Combustível. Numa hora dessa seria tudo de Ia bom. ser bom, hein? Hein, Lula? Bolsa Combustível, por favor. Todo mundo está precisando disso. Assistencialismo, é isso que a gente precisa. E daí, qual que é o ponto? Ué. O Lula, depois vê aí, tá? É porque é o Lula agora. Porque eu não sei exatamente quem vai entrar no lugar do Haddad, mas ele tá saindo hoje. É hoje? É hoje. Ô Haddad, você escapou de uma, hein? Porque ia cair no seu colo isso aí. Agora ele vai disputar o governo com o Tarcísio, vamos ver. Mas esse é o ponto. Não, obrigado. Vodka, você sabe? Não, eu tenho aqui ainda. Então tá bom. Eu tô indo devagarzinho. É que eu tô sem mistura aqui, então eu tô indo na manhã. Então, assim, é um pouco disso que a gente tá conversando. Então, tem 10% que fica sob âmbito federal, 20% estadual. Daí, quais são os impostos que podem impactar? ICMS, obviamente. Uhum. Só que tem o ICMS importação e tem o ICMS normal, né? E isso gira em torno dos 20%. E é justamente isso que o governo federal está pressionando um pouco mais os estados para que eles diminuam o ICMS. Quais são os impactos disso? Arrecadação, obviamente. Uhum. Né? A partir de uma arrecadação menor, os estados teriam que sambar ali justamente para eles conseguirem tirar essa arrecadação de outro lugar. Qual que é o grande ponto? Se você tá ferrado de grana, você vai precisar de combustível ou não? Se você tá ricaço, você vai precisar de combustível ou não? Também. Então é algo que não muda na economia. Todo mundo vai precisar de combustível, todo mundo vai precisar de gasolina, diesel e afins, mesmo que você esteja ferrado de grana. Então pegando o lado empresarial aqui, é uma receita recorrente do Estado. Então, se ele abrir mão de algo nesse sentido, o que ele teria, né? Vamos pensar São Paulo, sei lá. O que São Paulo teria para ter a mesma arrecadação em outra frente, se não o ICMS através dos combustíveis? Mas você é um pouco irônico agora, né? Mais um pouquinho só. Mas se a gente tem tanto assistencialismo, será que o governo federal não teria uma cota reservada para momentos como esse? Tipo, justamente o governo federal que aumenta impostos então, mas no momento dias. como... Exatamente, né? Bateu os... Quanto? 1 trilhão? Ah, não sei. Acho que era 1 trilhão de impostos. Bateu o recorde, enfim. Será que não tem um plano ali, né, para socorrer a população num momento como esse? Será que não daria para ele... ao invés de pedir para os estados, né, ele entrar com essa verba durante, sei lá, 3 meses, 6 meses? Olha, eu acho que não, justamente... Não, eu estou sendo irônico, lógico que não calma, tem, tá estourado calma. lá, né? Eu acho que não, porque esse ano, inclusive, tem eleição. Precisa do fundo eleitoral, que então, é o mas recorde... Ele não troca assistencialismo por voto? Sim, troca assistencialismo por voto. Tá aí a maior oportunidade da vida do cara. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fundão eleitoral precisa ter, senão como que as pessoas vão saber quem que tá lá? Não tem como, a gente não tem internet, por exemplo. Precisa ter cota de televisão, precisa ter tudo isso, entendeu? Entendi. Enfim, e ao mesmo tempo, então é essa situação que a gente se encontra hoje. Provavelmente os governadores não vão abrir mão daquilo que eles têm a receber. Com base nisso, obviamente o preço provavelmente tende a subir, pelo menos enquanto a guerra está acontecendo, e daí vai impactar no quê? Inflação. O preço de tudo tende a subir. Sim, mas eu vejo algo mais grave, Rafa, de verdade. Inflação, tudo isso, a gente já lidou com inflação no Brasil, você não era nascido ainda, mas assim, o preço dos produtos aumentavam todos os dias. Perda enfim, do poder tal, de compra, né? tudo isso. Mas a maior preocupação é, de fato, ter um rompimento na cadeia de suprimentos, sabe? Porque
a empresa tal ela não vai ter como produzir mais aquilo, porque parou de chegar energia para ela, parou de chegar petróleo. A outra é a mesma coisa, a outra é a mesma coisa. Vai começar a faltar, né? Quando a gente fala de... com a finalidade doméstica, que vai faltar produtos em casa e tal, eu acredito que vai faltar muitas coisas no mercado como um todo, entende? Então, assim, o meu fornecedor, sei lá, eu vendo, sei lá, computador, o meu fornecedor, ele não vai me abastecer, sabe? Então, assim, Entendo. Por isso que eu falei no comecinho desse podcast da importância do caixa. Eu acho que o caixa nunca foi tão importante como nesse momento. Eu concordo, mas eu acho que não é um cenário que isso fica por muito tempo. Será que não? Creio que não. Porque a gente tá falando tudo do o Estreito de Hormuz lá. Mas é achismo. Porque, por exemplo, nenhum país ficou ao lado do Trump quando ele pegou e falou, gente, Europa inteira, ninguém aceitou. Vamos liberar o Estreito? Aí ninguém pegou e falou, não, vamos. A guerra não é minha, a guerra é sua. Todo mundo ficou de fora. Só que agora o posicionamento já é diferente. Os países europeus aceitaram e estão indo se aliar ao Trump. Quando que Hoje. aceita? Hoje? Hoje. Você tá vendo como são as coisas? É impressionante. Porque a guerra não é deles até o ponto em que não afeta não eles. Afeta. Exatamente. Começou a afetar, vamos fazer alguma coisa. Mas assim, a gente está falando de um outro assunto agora que não é propriamente ou somente tributário. Mas a nossa vida é assim, porque todo dia aqui no Brasil sai uma normativa diferente, sai uma PEC, sai alguma coisa tal, e a gente não fica sabendo durante o dia, né? E você está me falando que até ontem nenhum país tinha aderido eu não sei se é o OTAN estreito... ou se é alguns países europeus. Porque teve, acho que a Alemanha, se não me falha a memória, falou assim, cara, você está com o maior porta-aviões do mundo... O que uma... A Alemanha e o Reino Unido foram bem... O que sei lá, ele até utilizou outro termo, mas o que um naviozinho vai mexer no ponteiro lá, resolve isso aí. Enfim, então, por isso que eu acredito que não vai demorar tanto, na minha concepção. Sem entrar... aí, eu tô pensando aqui rápido, tá bom? Então agora vai ter apoio da Europa, legal, para liberar o Estreito de Hormuz. Agora, eu não sei se isso resolve ou se isso acaba impactando ainda mais, porque a gente está começando a ter uma visão de... A guerra está escalando, cara. A guerra está escalando muito. Quando a gente vê Terceira Guerra Mundial... As pessoas falam de Terceira Guerra Mundial pensando na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a terceira já está acontecendo, mas de uma forma diferente. Assim, como eu vejo isso, é que todos os países estão saindo perdendo. Todos. Né? O Irã está conseguindo demonstrar ali uma força que talvez tenha sido subestimada, tanto por Israel como também pelos Estados Unidos. Acho que, de certa forma, um objetivo está sendo... traçado ali, tipo, não mexe comigo, senão eu ferro todo mundo. Eu acho que é algo nesse sentido. E ao mesmo tempo, de certa forma, acaba enfraquecendo um pouco as não digo nem defesa, porque é ataque, né? Mas o poderio militar, Europa e Estados Unidos. Algo nesse sentido. Então, creio eu que esteja rumando para algo que cesse. Mas assim, a cauda disso é longa. Então, por exemplo, o combustível que vai chegar aqui no Brasil, que vai estar R$3 mais caro a gasolina, cara, no mínimo, mesmo que daqui um mês esteja já regularizado, 6 meses aí vai ter essa cauda. Então, os especialistas já estão prevendo um aumento na inflação em 0,11%. Então, assim, é o início. Pode ser que sejam bem mais. Ou seja, de qualquer forma, eu acho que vale... né, a gente falar para o empresário o seguinte, cara, todos nós seremos impactados, né? Seja pensando no lado menos desastroso, mesmo assim ainda vai ter essa cauda longa que você está acabando de comentar. Se for por um lado mais crítico, pior ainda. Então é hora de
sentar, planejar, analisar tanto a parte tributária, porque tem muito espaço por aí, quando eu falo muito espaço, é muito espaço, né? E você sabe do que eu estou falando, né? Tem muita empresa que paga imposto além do que deveria pagar, muita empresa. Tem muita empresa que não paga? Não sei, me contaram que parece que tem algumas aí, mas que tem muita empresa que paga acima do que precisava pagar, tem muita empresa. E um ponto que é interessante a gente destacar é que ontem estava sendo previsto um corte nos juros, né, na Selic, enfim. Teve de fato, só que era esperado 0,5, foi 0,25, né, até algumas previsões estavam falando sobre a manutenção da Selic. Eu mesmo publiquei lá no newsletter. Mas ela caiu. Eu acho que num cenário de guerra, que ela continue ainda, pelo menos nos próximos 45 dias, que é o próximo encontro relacionado ao Banco Central, enfim, creio eu que a gente não vai ter nenhum tipo de corte de juros. Então, aquele cenário que estava se desenhando para o Brasil, agora a gente vai olhar para a Bolsa, agora vai ter uma explosão na Bolsa, não sei o que. Explosão, acho que acertaram. Não, mas eu ainda acredito, eu ainda sou otimista em relação a isso, eu creio que isso vai está se desenhando para um fim. Eu creio eu. Porque até os Estados Unidos não aguenta ficar muito tempo lá, é uma questão econômica, que é um tiro no pé dos Estados Unidos, em ano eleitoral também, enfim, tem toda essa análise geopolítica e tal. Então, creio eu que esteja no fim. A China também, não é interessante para a China estar acontecendo isso. Não sei se você acompanhou, mas a gente está num grupo de empresários, o pessoal faz importação da China, tá faltando seringa, tá faltando não sei o que e tal, então começou a afetar o mercado interno chinês também. Então, não tá sendo legal para ninguém. Para ninguém. Então, eu acho que o Irã tá se mostrando, não mexe comigo, senão vou ferrar todo mundo. E enquanto isso, o pessoal fala, ganhei, tô saindo. Ganhei, que ganhou o quê? Me segura, me segura, senão vou pra cima. Que segura, imagina, tá tomando um pau. Eu acho que é isso que tá acontecendo. E eu digo mais, já caminhando pro fim. Eu acho, e é o achismo do Rafael aqui em São Paulo, que não é nada de geopolítica, nada relacionado já manda a isso. um insight já pro governo. Mas creio eu que a partir disso, todos os países estão observando que eles não podem ser reféns do petróleo. Eu acho que vai ter uma escalada absurda em relação ao elétrico e pode ser que as ações relacionadas a petrolíferas caiam justamente por essa... Você acha que os Estados Unidos, a China e todos os países que são... Não digo emergentes, emergente é o Brasil, entre aspas, em muitas aspas. Mas os países mais desenvolvidos, eles vão ficar na mão do Irã, que amanhã ele pode pegar e explodir as reservas de petróleo que tem lá? Eu acho que não. Então acho que vai ter uma escalada, tipo uma revolução bizarra em relação a máquinas que já está acontecendo, mas eu acho que vai acelerar muito mais. Que bom, né? Acho que todo mundo, né? Quando eu falo mundo dessa vez, não é força de expressão, mas todo mundo quer que isso termine o mais rápido possível, né? Eu também. Me disseram que na última vez que eu vim aqui, você comentou alguma coisa sobre mim. Eu falei que você não pôde comparecer porque você estava num projeto que ia ajudar muita gente. Mas daí fica... eu até vou no banheiro enquanto você fala aí. Tá, vou tomar água aqui. Pessoal, brincadeiras à parte, mas é o seguinte, já está disponível, né? Se você entrar no link da minha bio, se você entrar no meu feed, enfim, você vai conseguir observar lá. Se você é advogado, não precisa ser tributarista, mas você está querendo migrar para o tributário, chegou sua vez. Por que eu falo chegou sua vez? Quando nós começamos no tributário, no nosso escritório, obviamente que eu já tinha uma boa experiência no tributário, mas a equipe não tinha como um todo. Então, para treinar esse pessoal era difícil e tal, mas a gente passou por tudo isso e foi embora. Alexandre, então não vai me falar que você criou um curso. Não, eu não criei um curso.
embora muitas pessoas já tenham pedido para mim lançar um curso de tributário para atuar na área tributária, não lancei um curso não. Mas nós, da Rebec Silva, nós lançamos uma plataforma, nós lançamos um software que ajuda o advogado a prestar serviços tributários para seus clientes. Então, assim, de uma forma muito fácil, muito amigável, tá? De você operar ali as ferramentas que estão dentro desse software para oferecer serviços tributários para os seus clientes. Então, é a Rebec Labs, né? O nome da ferramenta é Rebec Labs, já está já está disponível. A gente vai colocar, obviamente, que aqui na legenda desse vídeo aqui, mas eu vou até fazer diferente. Se você estiver assistindo ou nos escutando por aqui, para você eu vou dar 20%, um cupom de desconto de 20%. O valor da assinatura já é lá embaixo. Assim, em uma venda que você faz, o ROI vai ser no mínimo 10 vezes o que você pagou na assinatura. Mas enfim, isso aí fica para um segundo momento. Mas além do preço que já está bom, eu vou dar 20% de desconto para você, tá bom? Rebec Labs. Pô, eu cheguei na parte do desconto. Como que é o desconto? Mentira. Esse daí eu já sei. Né? Então, assim, veio para revolucionar, tá bom? Então, se você... vale para o advogado, obviamente, e vale para o contador também. Né? O contador está querendo prestar um serviço um pouco mais sofisticado para o seu cliente, enfim, tributário, compra lá, assina lá a ferramenta que você vai conseguir prestar, talvez, outros serviços para o seu cliente que você não presta atualmente. Caramba, quanto tempo levou só esse pitch de vendas? Pô, não sei, eu tinha saído ali. Ó, Nath, acho que estão falando com você. Então é isso, né? Acho que a gente falou pra caramba. Acho que vocês conseguiram perceber que eu gosto um pouquinho disso, do que a gente tá conversando. E a política é muito bom. E aguardemos. Agora eu vou fazer com você o que a gente faz às vezes com os nossos amigos que vêm aqui. Olha para a câmera agora e manda um recado pro empresário, para os empresários. Relacionado a tudo isso que aconteceu. Isso que a gente comentou, isso. Não espera bater a água na bunda. É isso que eu tenho para falar. Então assim, eu tô tendo um cenário otimista aqui, mas pode ser que ele não ocorra, né? Eu acho que é provável que ocorra, mas pode ser que não ocorra. Você que está, por exemplo, no marketplace, você está considerando um frete de 10. Pode ser que seu frete vá para 20. Então começa a considerar alguns cenários que são um pouquinho mais pessimistas para que, cara, correu tudo bem. Ótimo, você está com caixa, está com uma operação bacana, ainda mais saudável do que aconteceu agora. Pô, aconteceu o que você mais temia, mas pelo menos você está protegido, né? Eu aposto que concorrentes, teus concorrentes aí, muitos deles não vão se preparar para isso. Ah, não, deixa vir, deixa acontecer, né? Acho que é um pouco de cultura até do próprio brasileiro. Não, deixa acontecer, vamos ver o que acontece e depois qualquer coisa a gente dá um jeito e tal. Pô, dá um jeito, você tem uns juros a 14,75, né? Você vai pegar um empréstimo, isso daí vai virar uma bola de neve absurda, ou você vai deixar de pagar imposto, vai virar uma bola de neve. Então se prepara pro ruim. Puta, não aconteceu nada do que eu planejei em relação a esse cenário pessimista. Ótimo, sua empresa vai rodar linda, né? Então acho que é um pouco disso que eu tenho para falar pro pessoal que tá ouvindo a gente aí. Eu tenho mais um insight pro governo. Encontra a grana do Vorcaro e subsidia tudo isso aí, pô. Cadê os bilhões que até agora não apareceram? Mas um ponto interessante. Eu tava com uma visão parecida esses dias. Só que eu tava numa visão mais macro. Eu comecei a conversar com o ChatGPT. Falei, ô chat, vamos imaginar que as 30 pessoas, 300 pessoas, não lembro, 30 pessoas, 300 pessoas mais ricas do mundo, vamos pensar que a gente vai pegar 80% dessa renda e vai distribuir entre os 30% mais pobres. O que vai acontecer?
Meu, é assim, cada um vai receber $100. É uma proporção absurda. A gente de fato é muito dinheiro. Mas quando a gente subsidia, quando a gente passa para outras mãos, enfim, é um valor tão pequeno que a gente pega e fala assim, puta, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estrutura. Sabe? Pô, não dá certo. No fim das contas, vamos imaginar que, por exemplo, esses 30 bilionários, as pessoas mais ricas do mundo, vai acontecer assim, ó. Tira daqui, joga pra cá e joga pra cá de novo. Tipo, Sim. É uma coisa sistêmica. Sim. Lógico, né? Parte disso vai ficar pelo caminho. Vai ter gente que vai empreender, vai concentrar a renda, não vai voltar tudo. Mas é quase... a questão inflacionária aumenta muito. Vai ter perda de abastecimento de... Você falou de suprimento e tal, não sei o quê. Porque todo mundo vai comprar ao mesmo tempo. Então são algumas coisas que no imaginário fazem sentido. Puta, no prático, cara, acabou em 2 segundos. Se não der certo para resolver essa questão, manda um pouquinho para mim, um pouquinho pro Rafa. Né? Não precisa dividir também com todo mundo. Mas era absurdo. Eu sei, eu tô brincando, mas é absurdo mesmo. O ponto que eu tô falando é, putz, se pegar as pessoas mais ricas do mundo e distribuir, cara, dá $100 para cada. Beleza, tem gente que vive com $2. É um negócio de louco. Mas, no fim das contas, não resolve muito um problema estrutural, sabe? Bom, pessoal, quero agradecer vocês, tomando aqui o meu, minha vodka aqui na canequinha da Tribu Talks. Acabou de chegar, ficou sabendo? Acabou de chegar. Né? Então, no último eu já fiz. Eu agradeço. Você perdeu. Ah, é verdade? Então eu agradeço você. Se você nos escutou até aqui, muito obrigado pela paciência. Mas já clica aí, começa a nos seguir, tanto no YouTube quanto no... Como que chama o verdinho lá? Spotify. Né? Verdinho. Já manda esse vídeo para os seus amigos, curte, comenta para chegar para mais pessoas, enfim. E se cuida, cara, se cuida. Empresário olha para o caixa. Esse é o melhor momento para olhar para o caixa. E tributos tem tudo a ver com caixa. Se você economiza em tributos, entra na veia do caixa, tá certo? É isso. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Hidratem-se. Hidratem-se.